Olá, Ibabe, amigos e amigas. Eu sou a Mariane Tavares, estou na Ibabe como membro há 12 anos e sirvo a nossa comunidade como professora facilitadora nos cursos do Ibabe Educação. E hoje aqui no Educação Cast, a gente vai começar uma nova playlist cujo tema é Mulheres na Teologia. E a gente vai receber convidadas muito queridas que vão se apresentar para vocês. E é isso. Então, temos aqui a Patrícia Maciel e a Fernanda Sena. E vocês podem começar falando um pouco sobre vocês? Claro. Olá, galera. Meu nome é Fernanda Sena. Muito prazer estar aqui com vocês, Mari, Pati. Sou paulista. Estou na Ibabe já tem um ano. Faço parte do grupo do Fórum de Consciência Negra aqui, trabalhando. Me entendo como mulher negra há pouco tempo, isso é uma construção, né, da negritude. Então, assim, inserida no movimento negro, eu estou há uns 3, 4 anos somente. Sou formada em teologia e faço pós-graduação em teologia da missão integral e direitos humanos. Também sou comissária de bordo há 16 anos. Há 16 anos pelos ares, rodando o mundo, conhecendo gente, culturas e dividindo um pouquinho da minha história com quem cruza comigo. Bacana, bacana. Eu sou a Patrícia, mas Patrícia é só quando minha mãe me dá bronca, tá? Então eu prefiro Pati. Nasci em São Paulo, sou segunda geração de brasileiros. Meu avô é refugiado da Ucrânia. E então ele veio para o Brasil como refugiado e o irmão dele foi para os Estados Unidos. Eles se encontraram depois, então eu nasci aqui, mas eu fui criança para os Estados Unidos, cresci lá e faz 12 anos que eu voltei para São Paulo. E eu sou membro da Ibabe há 11 anos e sou casada Estou com um dia há 21 anos, tenho 2 filhos, um de 7 e um de 3. E nós somos uma família que pratica homeschool, que é ensino domiciliar. Então, eu me dedico às crianças de tempo integral. Também estou bacharelando em teologia. E fazendo a mesma pós que a Nanda. A gente descobriu isso agora. Então, de missão integral e direitos humanos. E acho que é isso. É bacana que, assim, embora todas nós sejamos de São Paulo, temos experiências bem diversas, né? Bem diferentes uma da outra. A minha formação é em letras, fiz mestrado e doutorado em teoria, história e crítica literária. E acaba que todos os cursos que eu vou dando no Ibabe Educação vão por esse viés, de pensar o papel da mulher nas artes, na literatura e fazendo referências com a Bíblia e lendo a Bíblia de forma literária, né? Bacana, né? Esse lugar de onde a gente tá falando. Bom, o que levou cada uma de vocês, pensando que o início da carreira de vocês começou por um caminho, né? E foi mudando ao longo do percurso. O que levou vocês a se interessar pela teologia? Bom, eu cresci no ambiente de igreja, corria pelos corredores enquanto o coral estava ensaiando, né? Então, desde a EBD, dos pequenininhos até minha maioridade, sempre nesse ambiente. E eu sempre tive muita curiosidade em ensinar e aprender essas narrativas. Só que a minha ideia de Bíblia, ela sempre foi muito pautada na questão criacionista, naquela coisa literal. Tá escrito, então é daquele jeito. E aí eu fui descobrindo que pode ser que não. Pode ser que existam outras narrativas, outras teologias. E aí depois de muitos anos, já com o meu emprego, eu falei, eu acho que está na hora de retomar aquela vontade de estudar e me aprofundar sobre isso e discutir sobre isso. E aí eu percebi que não tem muitas mulheres que são vistas, né, na academia ou ditas de púlpito, né, nas igrejas. E isso que me motivou a ir atrás desse estudo. Então, eu dei uma pesquisada nas faculdades, eu falei, eu preciso dialogar, então, com uma teologia que esteja presente no meu contexto. Teologia da missão integral e teologia latino-americana.
Então, eu fui atrás e comecei meus estudos. Hoje, eu sou mais voltada para teologia negra, teologia mulherista, que eu estou desenvolvendo um artigo, vai fazer parte de um livro em breve sobre a teologia mulherista, que são uma teologia a partir da mulher negra. Né? Inclusive me chamou a atenção esse termo. Você pode falar pra gente mais ou menos qual a diferença entre teologia mulherista e teologia feminista? Porque feminista é muito corriqueiro até, né? Sim. Tipo, pelos corredores aqui da Ibaba até já tem bastante gente que discute isso, mas mulherista... Ela vem do termo humanist, do norte-americano, e tem também uma ligação com a teologia africana. Então, as mulheres, as matriarcas lutando por seus direitos e não se encaixando no feminismo, porque o feminismo ele abarca mulheres brancas, direitos das mulheres brancas, e deixa de fora os corpos femininos negros. Então, enquanto as mulheres brancas conseguiam os seus direitos, as mulheres negras continuavam servindo essas mulheres brancas, como empregadas, cuidadoras dos filhos. E a gente teve até um caso recente, né, em Recife, da mulher que trabalhava com uma mulher branca e o filho dela acabou caindo de um andar. Exatamente. Então, a teologia mulherista, ela vai tratar desses corpos, dessa narrativa, a mulher negra Tem essa com especificidade. o divino. Ela é bem específica. Inclusive, Alice Walker, ela fala que o mulherismo está para o feminismo como o roxo está para a lavanda. O roxo ele é mais extravagante. Ele é a mistura do azul com o vermelho. A lavanda, o lilás, ele está diluído com o branco. Então, a mentalidade do feminismo é embranquecida. Enquanto o roxo ele é extravagante, a mulher preta é aquela que luta contra o sexismo, contra o racismo. São lutas diárias que são diferentes de uma mulher branca. Sim. E o roxo, assim, ele é usado na teologia, né? Ele está como uma cor que... você percebe assim nas roupas dos padres, do clero, aparece o roxo. E ele é uma cor difícil de assimilar. O olho é difícil de assimilar o roxo. Então, assim, a mulher negra, ela está presente, mas ela é invisibilizada. Por isso o roxo representa essa luta. Que bonita essa analogia. Dói. Dói. E é lindo esse movimento. E necessário, muito necessário, Muito. né? Muito. Precisa ser divulgado. Sim, é como um jardim, usando uma metáfora do jardim. Existem... É um só terreno, mas existem diversas flores, a diversidade. Então, não é uma luta contra uma pessoa branca, mas é uma luta para que eu tenha o mesmo direito de uma pessoa branca, que eu seja tratada de igual forma. Até essa metáfora do jardim, ela é ótima, se você pensar que cada planta do jardim precisa de cuidados diferentes, né? Estando no mesmo ambiente. Sim, perfeito. E você, Paty? Paty Olha... é uma... Gente, a gente se relaciona há bastante tempo. Ela fez Sim. vários cursos, mas hoje que estamos aqui... Primeira vez nos tocando. Ao vivo, né? Muito bom. Muito bom. Privilégio estar aqui. Agradeço o convite também. Olha que interessante. Eu parto do mesmo lugar que você. Eu fui atrás de uma outra profissão, outras formações. E a teologia foi uma coisa de que quando a minha vida estava estabilizada, eu pensei, por que não, né? Porque mesmo tendo a vontade de estudar teologia desde cedo, o lado, vamos dizer, religioso dizia, mas para que você é mulher? E o lado não religioso dizia, para que isso não dá dinheiro? Então, não faz sentido. Acaba que teologia, assim, para mulheres principalmente, Exato. né? Mas para a maioria das pessoas que eu conheço, acaba sendo uma segunda graduação. Por causa da estabilidade financeira também, né? A não ser que a sua igreja já te apoie desde a sua adolescência para você seguir por essa formação. Isso não é comum entre as mulheres, só assim para ser a primeira graduação. Normalmente acaba sendo a segunda, porque a pessoa já se estabilizou. Isso. E aí vai... E esse caminho que eu tentei traçar na teologia, eu demorei muito, porque a minha vontade era... Já fazia muito tempo. Eu me formei primeiro em desenvolvimento da primeira infância e depois eu me formei em fotografia. Coisa nada a ver com a outra. Mas agora é teologia, né? Mas acaba que também te ajuda nesse momento que você tá do homeschooling com seus filhos, né? Sim, me ajuda bastante. E eu
a teologia, na verdade, foi reforçada essa vontade de estudar através dos meus filhos. Porque pela primeira vez, meu filho me olhava nos olhos, me fazia uma pergunta, que eu conhecia a resposta automaticamente, que eu, minha vida toda, escutei aquela resposta, mas olhando para a cara dele, não saía. Eu falei assim, mas por quê? Né? Por que eu vou responder isso? Tem que ter uma outra opção, né? E eu não tinha coragem de repetir as coisas que eu nem... Porque quando você vai... A relação de filho, né, de ensinar, é muito próxima. E a gente sempre, como mãe, pelo menos a minha experiência, é que eu tô sempre pensando o que isso vai gerar no futuro, né? Sim. Então, o que eu falar agora vai gerar no futuro pro meu filho. Então, eu falei, vou estudar. Aí eu conversei com um amigo que cresceu comigo, teólogo, assim, cara é cabeça, mestre e tal. E falei, quero estudar teologia. Aí ele falou, você? Eu falei, eu... Então faz o seguinte, vou te indicar esse livro, você lê esse livro, depois que você terminar, você conversa comigo, né? Aí ele indicou, eu não sei se vocês conhecem, em português, eu vou traduzir, Paulo e a Fidelidade de Deus, um livro em inglês, que é maior que a Bíblia, do N.T. Wright. E assim, eu fiquei toda feliz, peguei o livro, comecei a ler, né? Mas eu vou aprender e tal. E comecei a chegar para ele com perguntas. Aí a primeira reação foi, você tá lendo, né? Eu falei, tô, né? E eu tenho essas perguntas. Tá, mas assim, pensa bem e tal. Então aí eu percebi que não foi um encorajamento, foi um jeito de me desencorajar. Sim. Na área, né? Tipo, essa área não é para você. E eu fiquei na minha... Aí eu conversei com outro amigo, alguns anos depois, como as coisas passam. E falei, tenho essa vontade. E ela não vai embora. E eu quero estudar teologia, porque tem coisa que pra mim não faz sentido e eu preciso entender melhor. Aí ele falou, que maravilha, porque a teologia precisa de mulheres. Sim. Então, Fábio Mendes, obrigada. Ele me encorajou e foi a primeira pessoa que olhou pra mim e falou assim, vai, faz. Eu falei, teologia é apaixonante. Por que não? A sua voz é importante. Né? A sua perspectiva, o que você tem a colaborar, vai ser uma visão que só você tem, né? Então, vai. Aí ele começou a me indicar livros, não que o outro livro não seja bom, tá, gente? É muito bom, mas é um livro gigante. Mas livros, assim, mais papinha, né? Pra mim começar a aprender. Mais acessíveis por aí, né? Que é progressivo. Progressivo, com certeza. Sim. O outro livro eu gastava mais tempo tentando entender as terminologias do que realmente lendo. Mas aí eu entrei. Aí também tive contato com a Mari durante a pandemia. Na pandemia aconteceu uma coisa muito interessante, que eu sempre repito isso, que pela primeira vez eu consegui participar dos estudos da IBAB. Porque mãe de filho pequeno fica em casa. Os estudos são à noite. Claro que a gente consegue vir no domingo, tem tudo isso, mas os estudos mesmo, os momentos de comunhão, de foco, né, de aprendizado da palavra, em comunidade... são durante a semana à noite. O que eu vou fazer com os meus filhos? Mesmo que tenha alguém aqui que ajude nesse sentido, é muito tarde, não faz bem, vai sair da rotina deles. Então, quando a pandemia entrou e os cursos ficaram online, a Mari sabe da minha empolgação. Eu me inscrevi em tudo. Eu mudei os horários de dormir, em tudo. Os cursos são distribuídos semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, tava segunda, quarta, quinta. Sim, em todos. E eu mudei o horário das crianças para dormir mais cedo, para mim conseguir fazer os cursos e tal. E também as lives do Felipe dos Anjos também me ajudaram muito. E ele foi uma pessoa que eu conversei e falei assim, quero estudar isso, né? Ele falou, vai? Mas onde? Aí ele me indicou uma faculdade, falou, tenta, vê. E esse encorajamento, ele foi tão importante porque eu não sabia que eu precisava da permissão para questionar. E isso foi uma coisa que talvez eu não preciso realmente, mas eu sentia que como mulher, alguém precisava aprovar que eu queria estudar, que eu queria aprender mais, tal, que aquilo era ok. Porque a minha criação, o jeito que a gente é condicionada dentro da igreja, é que a mulher aprende em silêncio. Né? Sim. Ou que ela também fica em alguns lugares muito específicos, né? Eu adorei quando você falou no começo de que todas nós, né, crescemos na igreja. E esse lugar de, desde a IBD e as crianças. Porque assim, eu não tenho filhos, né?
Pode ser que eu venha ter filhos. Isso ainda não é uma questão para mim. Mas sempre foi uma questão para mim de que na igreja eu não queria servir com as crianças. Belíssimas, maravilhosas, para quem quer servir junto a elas. Eu queria servir com o adolescente, com o jovem. E até a formação em literatura, eu lembro que quando eu li pela primeira vez, e foi na pós-graduação, né? E eu fiz na Unicamp, então, assim, não tinha nada a ver com religião. Nem minha pesquisa tinha a ver com nada de religião. Mas quando eu li o Robert Alter, a arte de narrar, a arte da narrativa, na verdade, gente, como que eu nunca ouvi isso no púlpito? Eu tô na igreja desde muito tempo, né? Desde criança. É um novo jeito de ler, né? Que eu E acho você que é vê que assim, importante. conforme nós mulheres a gente se encontra e a gente cria narrativas, nós vamos nos curando. Com certeza. E quanto mais a gente fala, mais a cura acontece. Porque a gente sempre foi colocada em lugares de subalternização, de silenciamento, de controle de corpos. Então, você tem um lugar específico na igreja, e se você quiser estudar teologia, vai ser para aquele lugar específico, e não venha me questionar. Sim. Chegou ao ponto de eu, como seminarista, eu ser convidada por um pastor a pregar, e no dia que eu estava lá para pregar naquela igreja, ele esqueceu que ele tinha me convidado. E eu fiquei sentada, esperando. Depois eu falei, então, aí ele, pelo amor de Deus, esqueceu. Eu falei, se eu fosse um homem, eu só iria esquecer. E aí ele deu aquele... Eu falei, não, eu só queria saber. Né? Porque assim, o preparo é o mesmo. A visão de mundo, cada um tem a sua história, a sua particularidade. Mas dentro da igreja, sofrer esse tipo de preconceito, discriminação por ser mulher... E depois ainda, né, ele falou assim, não, tudo bem, a gente marca outro dia, você prega. Preguei. No final da pregação... Ai, Fernanda, eu fiquei com medo quando você começou a falar. Eu falei, medo do quê? Das coisas que você poderia expor. Eu falei, você tá duvidando da minha capacidade? É isso? Não, eu fiquei aliviada depois, porque eu vi que estava baseado, sabe, nos estudos, no hebraico, você citou. Eu falei, que maravilha, né? Então eu te agradei, que bom. Fico menos, né, apavorada. Então, assim, a gente sempre foi colocada nesse lugar de tentar ser validada por um homem. Sim. Até que chega ao ponto que fala, não, eu sou dona da minha própria narrativa. O meu corpo não precisa mais desse controle. Eu não preciso que depois que eu fale numa reunião, suba um homem no palco, no púlpito, e faça uma mini pregação em cima daquilo que eu já falei. Não, eu não preciso. Eu sei do meu lugar e eu reconheço as minhas capacidades e eu não preciso que ninguém me valide. Sim, e até isso que você falou, assim, do preparo. Eu concordo que o preparo é o mesmo, mas em certo sentido é até maior, porque tem que enfrentar muito mais barreiras do que homens enfrentam quando vão estudar teologia, né? Então, eu acho que emocionalmente, principalmente, o trabalho intelectual realmente é o mesmo, mas o trabalho emocional não é o mesmo. Seria como né? fazer uma alusão com a mulher do fluxo de sangue. Olha quantas barreiras ela teve que enfrentar, quantos homens estavam à frente dela para ela tocar na borda. E mesmo da borda da roupa de Jesus. Inclusive, né? E é ótimo lembrar dessa passagem, porque pensar na ação dos discípulos, que estavam mais perto de Jesus. Então, assim, pensar na dinâmica de como as coisas em algumas igrejas, né, fluem. E de quantas barreiras tem para mulher falar num púlpito, né? Sim. Ela tá ali para ensinar as crianças, ela tá ali para cantar, mas ela não tá ali só para isso. Não que isso seja pouco, mas ela pode fazer muito mais se ela tiver essa abertura, né? E aí quando esse pastor fala para você, eu fiquei até mais tranquilo, é porque ele não está disposto a questionar aquilo, né? Que ele tá ensinando. E a gente fica reproduzindo o mesmo discurso a vida toda, assim, e nada muda. É uma teologia que não dialoga, né? E nada muda, E quais são as principais referências de vocês? Essa pergunta ela é complexa, né? Ela é complexa, né? Porque tem muitas camadas, né? E eu fico pensando, quem tá escutando, qual é a relevância das minhas referências. Mas eu vou falar a partir de mim. Porque
de forma nenhuma desmerecendo referências como teólogas, pastoras, pessoas que eu admiro muito, mas a gente tem a tendência de criar... A gente vê uma faceta da pessoa, vê um lado, uma porcentagem que a pessoa apresenta através de um livro, através de uma pregação, de um estudo, ou através do Instagram, e a gente tenta... Isso para mim não pode servir como referência, pode servir como aprendizado, como encorajamento, inspiração, mas se eu colocar uma pessoa que eu conheço, que eu não conheço pessoalmente, como referência, isso é quase uma idolatria. Eu tô criando uma imagem do que eu acho que aquela pessoa baseado numa porcentagem mínima que eu conheço sobre ela e tentando replicar isso na minha vida. Então, para mim, as minhas referências são as mulheres da minha família, são a minha mãe, a minha avó, minhas irmãs, minhas amigas, até as amigas online. E são essas pessoas que caminham comigo, que andam comigo, que eu consigo ver a tristeza delas, a alegria, a poesia da vida delas, que eu tô lá com elas, a gente tá caminhando junto. Então, isso para mim é referência porque é real. Então, é isso que me toca. E poder... E não entrar nesse lugar que eu falei, é tão fácil entrar de desumanizar o outro. Por ele estar em um lugar, não sei se admiração, é colocar a pessoa num pedestal, né? Que acontece muito no meio, especialmente com pastores, com essas, não tem direito de errar, nada. Então, isso é desumanizar o outro. Então, e eu não vou conhecer pessoas que eu admiro dessa forma. Eu não tenho... Não, talvez quem quiser me conhecer pode... Nem pessoas que eu admiro, elas sabem que eu tento entrar em contato, tá? Mas não é essa convivência. Então, eu acho que é no caminhar. Então, minha referência são as pessoas que caminham comigo, as pessoas que convivem e... no dia a dia. Eu pensei a mesma forma com a sua pergunta agora. Porque a primeira mulher que me vem à cabeça é a minha mãe, que é a questão da ancestralidade, né? Eu vejo a luta, tanto de criar meu irmão, a mim, e lidar com casa, lidar com trabalho. Então, assim, é uma mulher que estava o tempo todo envolvida com profissionalismo, com lar, com os ensinamentos e com as questões da igreja, e que minha mãe, se precisar, ela se desloca para me ajudar, para ajudar meu irmão, e vai estudar, você quer fazer uma festa, vai fazer sua festa. É aquela mulher que está ali do lado, né? Que pega mesmo para si e fala, vamos lá, que se tiver muito difícil para você, eu te ajudo. Então, um exemplo de ancestralidade em questão de mulher, a mãe tá no topo, né? Uma outra mulher que eu penso que ela foi minha professora e orientadora é a Regina Sanches, né? Ela é da teologia latino-americana, é uma mulher que ela começou os estudos depois dos 30 anos, então ela serve como referencial, ela tem mestrado, ela é orientadora universitária, ela é professora, ela é pastora. E você fala, que bom que com 3 filhos ela conseguiu, ainda com marido e com igreja, alcançar um nível acadêmico tão grande e lançar livros. Então, assim, são 2 mulheres referências para mim. São essas mulheres. Uma referência para mim é a Nancy Cardoso também, porque eu acho que ela tem uma linguagem tão acessível, né? Assim, para quem está começando a iniciar estudos, para quem se compreende como mulher e está procurando entender mais essas novas interpretações da Bíblia, eu acho que ela é uma boa porta de entrada, assim, para começar a pensar essas questões, né? E isso que você disse, Paty, de não sei o quão relevante é para o outro, né? Mas, normalmente, quando eu, por exemplo, faço essa pergunta para homens, quais são suas referências, eles raramente veem uma resposta como essa, assim, sabe? De trazer para o pessoal, de trazer para a caminhada. Vai citar alguém que é muito referência na área que eu estou fazendo essa pergunta, o que também é legítimo. Sim. E que aí, para o outro que está vendo a gente conversar, é super importante também ter, tipo, vamos dar um outro olhar para essa pergunta mesmo, né? É a forma como a gente está interpretando. Essa pergunta é, quais são as suas principais referências? Cada um vai entender uma coisa dessa pergunta, né? E aí é pra gente treinar o olhar mesmo, sobre, tipo, poxa, o que constitui? Quando eu penso em referência, qual que é o meu critério? É aquilo que me toca? É quem caminha comigo?
aquilo que me provoca, o que que eu tô pensando, o que que eu recebo quando alguém me pergunta quais são as minhas referências. Então, é importante. Uhum. Tudo que a gente tem para trazer para o mundo é importante, tem o seu valor, né? E também cai num ponto que eu acho que eu ouço muito, né? Que, assim, a resposta de vocês para outras pessoas pode ser tipo assim, nossa, mas muito sensível, muito emocional, como, né? Será que elas não têm referências, então? Mas a gente tem, só que a gente sabe de onde a gente vem. Pra gente chegar nesse outro lugar, a gente precisa saber de onde a gente veio, né? Então é muito importante, com certeza. É porque parece até que é uma coisa separada, né? Ou você é mulher, ou você é teóloga, ou você é uma profissional que está inserida no mercado de trabalho. As três juntas não tem como. Então você escolhe. Não, eu sou mulher, eu sou teóloga e eu sou uma profissional inserida no mercado de trabalho. Sim, eu vou discutir teologia, eu vou ter a minha feminilidade, eu vou cuidar do meu corpo, eu tenho as minhas vontades, os meus desejos. E eu tenho o meu momento que eu tô no meu profissional. Eu consigo juntar os três? Sim. É o que eu sou. Mas mesmo essa desconstrução de como se isso não fosse possível, é para ditar o que é possível, né? Então, você só pode fazer isso, só pode fazer aquilo. Se você quiser fazer todas essas coisas, não é possível. Então, acaba te desqualificando como se não dá para fazer tudo isso bem. Nesse lugar não dá pra fazer tudo isso bem. Mas aí, não, se você é só mãe, se você é só isso, se você é só aquilo, então aí dá pra fazer bem, né? Reduz, porque se você não reconhece o tamanho dessa pessoa, a grandeza dela, você poderia ver como algo que faz você também grande. Mas não, é como se te diminuísse, Sim. né? Sim. É uma coisa terrível, é construção E histórica você vê isso. que a gente trouxe, assim, a questão da mãe, né? Da mulher que cresceu e a gente ouvindo os ensinamentos de perto. Isso me faz lembrar muito, assim, da construção religiosa das primeiras sociedades, de como era estruturado no início e de como os homens eram tidos como os grandes protetores das famílias, né? Então é sempre a figura do homem ditando aquilo, e não da mãe, não da mulher. Então o homem, a gente vê assim, até a teóloga Franciele Fagundes, ela vai traçar isso, ela fala assim, olha, na sociedade greco-romana, a figura paterna é quem ditava a religião. Então, ele passava para os filhos aquilo que eles deveriam seguir. Quando essa figura paterna morre, ele se torna um deus familiar, uma entidade. Então, ele protege o lar. Cada família, então, vai ter o seu deus, que era a figura de um homem, né? Que ele morreu. Então, cabe àquela estrutura familiar fazer oferendas para aquele deus doméstico, para que fossem abençoados com filhos homens. Então, para uma mulher não ter só ter filhas mulheres é como se fosse uma maldição. Ela precisava sempre ter filhos homens, para que aquela religião doméstica fosse perpetuada. Isso é uma herança até hoje, né? Até Porque hoje. A minha família é pequena, a minha avó teve minha mãe e minha tia. E o sonho do meu avô era Era que um tivesse homem. um menino. Não teve. Aí a minha mãe era a filha mais velha, teve eu e a minha irmã. Aí a minha tia teve 2 meninos, e quando meu primo nasceu, foi assim, nossa, uma festa absoluta. Gente, ué. Isso é complexo, né? Sim. Eu também venho de uma família só de mulheres também. E É uma família muito forte, né? Tenho muito orgulho da minha família. E a gente carrega muito esse estigma do tipo, a mulher como frágil, a mulher como dependente do homem, porque você precisa estar sujeita ao homem, tanto, principalmente dentro da igreja, né? Você quer ser pastor, a não ser que o seu marido seja pastor também, porque daí, né, você tem aquela figura. Então, ter referenciais mulheres é essencial para nós. Sim. Na teologia, a gente vê isso muito como, tipo, você está agindo como Eva. Né? Os arquétipos. Porque a culpa...
porque o corpo não pode aparecer, porque a vestimenta precisa ser deste modo, porque a sua postura, a sua fala, porque o nosso corpo ele é sexualizado e demonizado, porque Eva saiu do corpo de Adão, então o corpo carrega o pecado. E a gente sofre com isso. É muito texto fora de contexto, Muito, né? muito. Se você usa o texto fora de Sempre pra contexto, colocar você a mulher. pode reproduzir inúmeros preconceitos. Porque se você lê a Bíblia tal qual o contexto que ela foi escrita, para a audiência que ela foi escrita, tirando os princípios que são aplicáveis para nossa vida, ela em si não reproduz esses preconceitos. De forma alguma. Não. E isso acontece porque quem tem voz se beneficia disso, né? Então, a gente fala patriarcado, isso às vezes as pessoas ficam até incomodadas com essa palavra hoje em dia, porque já começam a assimilar certas coisas. Se a gente não usa, apaga. Exato. As palavras têm que ser postas em jogo, porque se elas não são usadas, apaga, né? É como se não existisse. Existe. E o que é o patriarcado? O que é um sistema político, cultural, que ele vai beneficiar socialmente, de todas as formas, independente de onde ele esteja, ele vai influenciar um grupo de pessoas, vai beneficiar esse grupo de pessoas, que no caso são homens, em sua maioria brancos, héteros, e esse vai ser o grupo que vai dominar, né? E o que ela disse, nós fomos condicionadas. Eu tenho um diário que, quando eu tinha 15 anos, eu estudei num colégio evangélico, num colegial evangélico, e eu escrevi assim: o meu propósito de vida é ser uma esposa. Aí eu desenhei o guarda-chuva do marido, a mulher embaixo, A filhos. ideia. E por quê? Porque eu estava fazendo uma aula, chamava Aula de Mulher Cristã. E eles estavam me ensinando o que era ser uma mulher cristã. Inclusive, um dos exemplos era: se o seu marido quiser comprar um Mustang um dia, e você sabe que na sua situação financeira isso seria prejudicial à família, não reprima ele, deixe ele comprar. E no seu silêncio, ele vai ver que foi uma coisa, não foi a melhor ideia, mas ele vai respeitar o seu silêncio. E vai entender que ele tem o seu apoio, independente da situação. E, gente, hoje eu arrepio quando eu lembro desse tipo de coisa. Porque é tão absurdo. E não parou. Continua a ser... diminuir a existência da mulher como um objeto. Aí a gente pensa, por que a gente está numa sociedade com tanto feminicídio, com tanta violência contra a mulher? Porque a mulher foi reduzida a um objeto, a um acessório. E a gente faz isso com nós mesmas, né? Se a gente não quebra dessa lógica, a gente deixa de ser criaturas que Deus criou, criadas por Deus, filhas de Deus, e a gente coloca o rótulo de auxiliar de um ser humano. Não que isso não seja uma coisa válida, claro, eu sou auxiliar, mas eu também preciso de auxílio, né? É uma coisa mútua, mas você pensa, então por que é ensinado assim? Quem se beneficia com isso? E aí tá o que eu falei, da permissão para questionar. Porque vai questionar isso em certos ambientes. Nossa, você não pode. Se fosse um desrespeito. Um desrespeito. E é feito um movimento de como se você estivesse questionando o próprio Deus. Você não está questionando o ensinamento. Deus que é tido como um homem. Exatamente, que é lido sempre como um homem. Sim. Né? Então, essa... E essa sua fala também me lembrou até da experiência da Fernanda, que ela contou aqui, porque aí quando um pastor abre esse espaço, é tipo assim, você tem que agradecer porque esse espaço foi aberto. Sim. Não é assim, somos uma comunidade e todos precisam fazer parte, serem valorizados, representados. Sim. Não, assim, que bom, agradeço porque esse espaço foi aberto, né? Essa concepção masculina, inclusive, que é jogada sobre Deus e sobre a leitura que a gente faz de Deus, coloca a mulher num nível fora do ser humano. Ela não é um ser pensante, ela só é um ser que reproduz, né? Então, o corpo da mulher não pode ser visto, porque ele pode causar aqui uma confusão. A voz da mulher não pode ser ouvida, porque é a voz do marido que precisa
vir primeiro, né? Vir antes. Ela só fala assim, ok. Essa concepção, quando jogada para Deus, e aí vem aquele estudo, né, teológico, a gente está discutindo sobre Deus ou sobre a nossa visão a respeito da divindade, né? A respeito de Deus. Sim. Deus, ele abarca tanto o feminino quanto o masculino. E quando a gente vê um filme ou um livro, a literatura, falando Deus com uma mulher preta, com uma espátula de pau na mão, dançando na cozinha, isso causa um rebuliço entre os religiosos. Porque imagina. E é tão próximo da gente, né? Tão O Deus próximo. conosco, tão conosco. Uma mulher. Como foi, né? Deus de amor representando a imagem materna do amor. Materna. Que é muito mais aceita, inclusive, do que paterna. Porque a mãe, ela sempre tá ali. Sempre. Sim. É que pode abrir mão do emprego, do que for, para estar ali com os filhos. Então, assim, a forma com que Deus é retratado pra gente já é uma forma muito violenta. Com o que a religião desenhou e com o que os pais, né, da igreja, lá no início, pegaram a narrativa e falaram assim, vamos desconstruir esse feminino aqui, vamos colocar ele de lado, para que a figura masculina se sobreponha. Então, nós vamos criar regras para que sexualidade, a objetificação, tudo recaia como algo ruim no corpo da mulher. Então, nada do que ela faça ou que ela diga vai ser bom. Eu também acho assim, não sei se você tem essa impressão, mas pelas coisas que eu ouço aqui, ou até em palestras, estudando, enfim, eu acho que tem quase um apagamento das histórias das mulheres bíblicas. Você ouve muito falar dos personagens masculinos, os discípulos, Pedro, Tiago, João. Aí quando fala de Madalena, tem toda aquela historicidade desse personagem, né? De como inventaram coisas absurdas sobre ela, sendo que ela foi a primeira discípula, a grande testemunha de Jesus Cristo. Então, o que vocês acham disso? De como as igrejas, quando elas falam sobre as histórias das mulheres bíblicas, o que elas falam, histórias que são muito importantes para vocês, que falam muito com vocês, que vocês trazem, e tem outras interpretações? eu acho que passa por essa lente do patriarcado que a gente comentou. Então, a gente está falando de muitos anos de traduções, de culturas, de influências que vão moldando a nossa interpretação do texto bíblico. E então a gente vai ter pessoas que vão pegar, inclusive mulheres da Bíblia, e fazer virar uma só. Né? Pegar Marias e colocarem juntas como se fosse uma única pessoa. Porque não é importante. Né? Não é relevante. Então, eu acho que esse apagamento, você foi bem generosa. Existe um apagamento, eu não acho um pouco de apagamento, eu acho que tem muito apagamento. E tem apagamento até, a gente sabe, nomes de mulheres que foram colocadas como homens, né, para facilitar o texto, porque era uma posição que... E até as historinhas bíblicas que a gente escuta desde criança, é sempre o protagonismo do homem. Então, e qual é a relevância disso? Eu li um livro da Odia Barros, que chama Flores que Rompem Raízes, e é lindo, porque ela conta da experiência da comunidade dela, que juntou as mulheres e resolveram ler a Bíblia a partir do olhar delas, né? E é isso. É isso que passa despercebido por pessoas que silenciam a voz de qualquer criação de Deus. Elas perdem uma face de Deus. Elas deixam de enxergar uma pessoa que está representando o Deus. Porque nós somos feitos à imagem, à semelhança dele. Então, Deus não é um homem branco. Ele não é só isso. Né? Ele não é só um homem branco hétero. Deus... Ele é muitas coisas. Ele é muito maior do que a gente imagina. Então, quando você escuta a Mari, você vai ver uma face de Deus. Quando você escuta a Nanda, qualquer pessoa que você escutar que está fora do que é normativo, vamos dizer, você está vendo uma outra perspectiva. Você consegue enxergar Deus de uma outra forma. Talvez o Deus materno, né? O Deus que acolhe. E isso invalida outras
percepção de Deus de forma nenhuma, enriquece. Isso só enriquece a nossa relação com Deus. Né? Porque, como foi dito, a gente sabe que nem todo mundo tem uma boa relação com o pai. Né? Isso é muito mais comum na nossa sociedade, existir uma relação de rejeição com o pai do que com a mãe. Uhum. Então, por que não a pessoa que não consegue sentir esse acolhimento do pai poder enxergar Deus como Deus mãe, ou Deus avó, ou Deus tia, aquela pessoa que representou amor na vida dela. Então, as pessoas perdem muito com essa exclusão, com esse silenciamento. Perdem percepções, E a diversidade, ela é muito enriquecedora. E eu vou ser sincera, eu não entendo por que isso é uma ameaça. Tá. Porque se você hierarquiza as coisas, você tem poder, claro, você tem controle. Então, tem essa vantagem. Mas, assim, se a gente está falando do interesse real de seguir Jesus, isso não faz sentido. Porque Jesus desmanchou qualquer tipo de hierarquia. Inclusive, hierarquia dentro da igreja, dentro da própria igreja. Não existe mais. Somos todos filhos de Deus. Filhos de Deus. Todos. Então, todo mundo tem algo relacional que pode ser identificado como uma face de Jesus. Igual a Ed fala, né? Eu vejo Jesus em você, eu acho isso tão bonito, né? Que é realmente, às vezes, a gente sente o amor de Deus, a gente sente carinho, cuidado, através da relação com o outro. Sim. Então, por que você vai limitar esse tipo de relação? Se o seu interesse é ser seguidor de Jesus, não faz sentido. Sim, diversas narrativas bíblicas são de mulheres e são contadas de forma muito rápidas e não dando a atenção que elas deveriam ter, e justamente por causa desse silenciamento, né? E você vê que muitas vezes as histórias, elas levam o nome do lugar e não o nome da mulher. Então, a viúva de Naim é o nome da cidade, não da viúva. E é interessante porque ela tinha um único filho, ela não tinha mais ninguém. E de repente esse filho morre. E Jesus olha para ela, no meio daquela multidão, e ele fala, não chora. Ele olha para aquela mulher, ele vê o sofrimento e fala, não chora. Da mesma forma, a gente vê a história de Agar. Agar foi usada como escrava por Abrão. E de repente ela é descartada, um objeto. Por briga entre mulheres, por questões de não acolhimento, ela foi simplesmente descartada com o filho. E ela começa a chorar e o menino começa a ter fome. E de repente Deus aparece para ela como um anjo do Senhor. E ele fala, de onde você vem e para onde você vai? Ele puxa uma conversa. Ele quer saber a ancestralidade e quais são os projetos daquela mulher. E ela fala, o Deus que me vê e me ouve, ele falou comigo. Olha a beleza dessa narrativa de Agar, da viúva de Naim. Zípora livrou o próprio filho da morte, porque Moisés não circuncidou o menino. E a narrativa diz que Deus ia matá-la. Ela pega e toma a frente. Era para um homem circuncidar o filho. E ela fala assim, não, meu filho ninguém toca. Eu faço isso. Zípora, uma mulher etíope. Do improvável, olha a narrativa. A mulher do libertador de Israel. Maria tem um caso assim específico com Maria, porque Maria é retratada como aquela face passiva, né? A santa sem expressão, uma mulher branca que deu à luz a um filho de cor escura, de pele escura, como? Tem algo nessa história que foi modificado para agradar um certo grupo específico, né? Uma narrativa, e a gente vê uma narrativa europeia muito forte, branqueando toda uma construção de um livro preto para que o meu contexto se sobressaia. Então, o meu contexto ele é superior ao seu. Então, enquanto a Europa ela é divinizada, a África ela é tida como animalesca. Sim. Nada presta.
Sim. Então, Maria é tida como uma mulher passiva que se materializasse na minha frente, eu ia falar, você não quer uma água, então um chorinho na veia? Para dar uma cor? Eu não vejo Maria assim. Eu vejo Maria como a mulher que é o seguinte, meu filho acabou de nascer e o Estado quer matar o meu filho. Eu vou defender esse garoto. Ninguém vai tocar no meu filho. Meu filho tá apanhando, tá sendo torturado. Eu não vou ficar quieta. Eu vou pra cima de quem tá fazendo isso com meu filho. E aí eu me lembro muito das mulheres que estão assim nos becos, nos morros das favelas, enquanto os filhos delas estão sendo metralhados, fuzilados por uma necropolítica de um Estado que quer acabar com o pobre. Essa Maria, ela fala assim, o meu filho tá sendo morto e eu não vou largar o corpo dele aqui. O meu filho está sendo levantado no madeiro e eu não vou sair daqui. Enquanto que Pedro, quando foi questionado, ele fala, eu nem O conheço. primeiro a fugir, né? Eu não conheço. A força de Maria é a força da mulher atual, moderna, que fala assim, o meu filho não vai morrer. Ou o meu filho precisa ser tratado com dignidade. É uma garra que o texto e quem traz essa narrativa não revela. Quem conta Maria como ok. Ela estava ali olhando passivamente o filho dela sendo rasgado, torturado, morto, sem questionar. É uma mulher que não questiona. Quando, na verdade, ela tem muita voz. Ela tem muita força. Sim. E a gente vê, assim, essas construções femininas sendo silenciadas por uma igreja pautada no patriarcado, no sexismo, no machismo. E, infelizmente, muitas mulheres trazem esse discurso sexista, né? Esse comportamento. Reproduzem. Né? Porque elas sem entendem o valor dela exatamente. A partir disso, né? Então, você mexer nisso, você tá mexendo... a outra, você sente que você... O seu valor é baseado... É melhor nela. O que é algo comum no cristianismo. Sim, e a história de Maria também me faz pensar muito na forma como a gente... Que, claro, né? Uma gravidez na adolescência, claro que todas as pessoas serão afetadas com essa situação. Mas a mulher sempre vai ser mais afetada, né? Porque ela que vai carregar. E nessas situações, a igreja exclui, a igreja não acolhe, né? Essa garota tá em pecado, o menino desaparece, nada acontece com o menino. Mas esse corpo que carrega esse fruto, né? E essa criança, que é uma bênção para a comunidade, ambas, né? É um outro que acolhe. Isso me pega muito, porque eu também sinto assim, que adolescentes também são invisibilizados, né? Sim. Na comunidade. E Deus escolheu Maria, que era uma menina. E agora me fala, que teologia que abraça a dor dessa mãe de ver o filho sendo fuzilado? Então é justamente por isso que é muito importante que mais de nós estudemos, né? Porque, assim, para quem vê de fora, talvez possa pensar, mas qual que é a necessidade? Já que é tão difícil, para que passar por isso? Mas as necessidades estão todas postas à nossa realidade, né? No nosso cotidiano, diariamente. E tem uma relevância enorme que isso seja discutido de dentro para fora. Porque fora, na verdade, fora já está sendo discutido. É uma coisa que eu penso muito, que a igreja, ela, se ela não responder certas questões, as pessoas que estão na igreja vão procurar suas respostas em outros lugares, porque em outros lugares nós estamos debatendo inúmeras coisas que fazem parte da nossa realidade, do nosso cotidiano, que a gente precisa responder, que a gente precisa melhorar, que Não a dá gente pra precisa... visibilizar, né? Transformar. Não dá pra gente ficar reproduzindo, porque tem corpos que estão morrendo, pessoas que estão sofrendo com a situação, e que a igreja podia agir literalmente como um sinal do reino de Deus para não reproduzir isso, e na verdade às vezes até é a que mais coopera para que essas coisas aconteçam, né? Sim. E até pensando na questão de gênero, né? Uma pergunta assim que eu queria fazer para vocês, que aí até afasta um pouco da teologia, mas o que é essa mulher hoje, né? O que as pessoas entendem do que é essa mulher? O que o corpo feminino, o corpo que se identifica como feminino, sofre, que é particular desses corpos? Porque a gente pode se colocar no lugar do outro até um certo ponto. Depois disso, só aquele corpo sabe o que sofre, né?
É abraçar uma luta política, né? É um posicionamento. Ser mulher hoje é ter um posicionamento e não permitir ser silenciada ou não permitir que a sua narrativa precise ser validada por um terceiro. Então, precisa de uma força em dobro, precisa de uma garra superior, de defender a sua história, as suas vontades, os seus desejos, sendo feminino ou abarcando, né, o masculino em si, do tipo, não quero ser mãe, eu quero ser mãe, não quero ser agora, quero ser depois, as minhas vontades. E isso precisa ser respeitado. São posicionamentos que precisam sim e precisam ser acolhidos por outras mulheres. A gente precisa desta rede de acolhimento também. Desculpa. É complexo isso, porque ser mulheres tem muitas facetas, né? Sim, com certeza. E eu imagino que a minha experiência de ser mulher é diferente da sua experiência de ser mulher. E as dificuldades são diferentes. E agora, uma coisa que me pega em ser mulher é que o que eu falei, a gente é condicionada desde pequena a sermos cuidadoras, sermos acessórios de maridos, de filhos, como se a gente não tem o direito de ter nosso próprio protagonismo, né? Nós somos coadjuvantes no protagonismo alheio, né? E isso é louvado, e isso que é celebrado dentro de ser mulher, né? O quanto mais você se apaga, mas é que eu falei, nós somos semelhanças, nós somos criados à semelhança de Deus. Então, o nosso ser mulher, o nosso pensamento, o nosso senso crítico, nossa inteligência é reflexo de Deus. Foi Deus que Deus. Se Deus não quisesse que mulher pensasse, ele simplesmente não daria uma capacidade de pensar pra gente, né? Ele não ia fazer sentido. Então, eu acho que... Aí eu penso na maternidade, né? Eu amo ser mãe, gente. Eu sempre sonhei em ser mãe. Mas existe um peso, uma pressão da sociedade muito grande qual é o papel da mulher na maternidade, na criação de filhos. E um peso ainda maior do que a mulher cristã maternando. Né, que a gente tem uma responsabilidade que quase de ser Deus na vida do filho, né? E temos que ser perfeitas em todos os momentos. Isso não é possível, né? E por que não humanizar a mulher e permitir, até para os próprios filhos, mostrar para os seus filhos, eu sou um ser que tem vontades, que está optando ficar aqui por amor a você, mas que tem uma profissão, que no meu caso, né, que eu trabalho, tenho coisas que eu gosto de fazer. Eu tô muito feliz de estar aqui conversando com vocês, porque eu não converso muito com adultos. Porque o meu tempo é 24 horas por dia com crianças. E isso não é um problema, mas eu não sou só mãe. E parece que quando você vira mãe, o mundo quer te limitar a esse papel. Por isso que a gente não consegue participar de cursos. Por isso que a gente não consegue... Você já ouviu uma mulher com um filho pequeno pregando? Isso é raríssimo. Porque é como se ela fosse colocada de canto, que agora a sua vida é dedicar para o seu bebê. Só que a maternidade é uma coisa incrível, que te dá uma perspectiva de vida. Uma coisa foi criada dentro de você, né? Você gerou uma vida. Você está vendo aquele ser na sua frente se desenvolvendo. Você tem... no caso, eu sinto que eu tenho o privilégio de... testemunhar o crescimento de 2 seres humanos que Deus me colocou na minha responsabilidade, né? E isso aprofunda tanto a forma que eu entendo Deus. Então, por que você não vai querer ouvir as mães falando sobre a perspectiva delas de Deus? Com né? certeza. Então, Até porque essa é uma amparando a outra, né? Quando tem esse espaço de compartilhamento de experiências. E o valor está justamente nessa experiência, né? Porque eu acho que também é uma coisa que é muito... Aí eu acho que até geral que acontece assim nas comunidades é que a experiência é diminuída em detrimento do texto. Mas assim, o sim. texto está para ajudar você a compreender a sua experiência, né? Uhum. Senão, para que a gente ia... Para que Deus ia ter deixado o texto, a palavra, para a gente seguir vivendo, né? E aí teve uma coisa que a
que tá dentro disso que você disse também, mas que a Ana tinha comentado sobre Eva, né? Que eu sempre penso nisso, gente. Eu fiz o curso, eu sei. Do famoso, né, que a mulher ela tem que ser submissa, e aí usa a Eva como ajudadora, auxiliar, mas isso, de novo, é ler o texto pelo texto. Cada palavra ali que foi escolhida na tradução, sabendo, quem sabe, indo no original. Mas, assim, essa palavra submissão é uma palavra super complexa, porque enquanto uns entendem que, assim, fique calada, não faça nada, você não tem espaço aqui. Outros, como eu, por exemplo, no meu lugar de fala, entendo que eu estou sob a mesma missão que o meu companheiro, né? Então, assim, usar alguns textos chaves, alguns textos coringas para validar aquilo que você está dizendo e desvalidar o que o outro está dizendo é uma coisa E usar terrível, uma coisa poesia cruel. também, né? Como forma de cabresto, não cabe, né? Gênesis é um livro poético lindíssimo, né? E o começo de Gênesis parece que foi pensado, tirando a questão da poesia, como essa forma do tipo, olha, eu vou mostrar que a criação foi perfeita. Mas se não fosse a Eva... Tem sempre aquele mas. Então parece que a narrativa parece que ela foi pensada justamente para... Peraí, deixa eu me colocar primeiro aqui como algo que seja superior e você só tem que concordar. Você só precisa ser mãe. Não precisa falar mais nada. Né? E isentar o outro, né? Me incomoda muito quando as Sim. pessoas trazem essa narrativa especificamente. E aí, assim, a culpa... Sempre tem que ter um culpado. A culpa foi da Eva. Como se o outro não fosse um ser humano integral, que pensasse, que tivesse escolhas, que podia dizer sim, que pudesse dizer não. Então, quando você traz a questão dos corpos, eu penso, Senhor Jesus, tem um corpo feminino lá. Esse outro não tem escolhas diante desse corpo? Sim. É ela que cria toda a atmosfera que vai enrendar o outro? Não. Sabe? Aí esse outro é sempre Isentado. coitado, Uhum. o que, né? Sim. E aí a mulher é culpabilizada por todos, é pelos seus pares, né? Por causa de uma leitura Infelizmente, comprometedora. o cristianismo ele pega dessa narrativa para fazer a sua construção, né? São narrativas alheias ao cristianismo, mas ele bebe dessa fonte e os pais da igreja usam isso como forma de tutela. Então, vocês precisam escolher. Ou vocês são seres imaculados que aderem ao celibato, então o seu corpo é espiritual, Sim. e sendo espiritual, você precisa se comportar dessa maneira. Ou vocês se casam e ficam caladas em casa. Esse dualismo Entre a cruz e o punhal, entre a cruz e o Rivotril, né? Mas você sabe que também... E olha que complexo isso também, em questão do papel da mulher, se ela é para ser esposa e mãe, então quem não é esposa e mãe é o quê? É o quê? E quem não gera... não, a gente define mulher pela pessoa que gera. Mas quem não gera? As mulheres estéreis. Então, elas não são mulheres? Então, o que é ser mulher? Né? Eu tenho uma dificuldade com esse termo, né? Essa binariedade e mulher, homem, assim, como se fossem dois opostos. Porque não é assim, né? O mundo socialmente está organizado assim, mas na Sim, prática ele não funciona dessa maneira. exatamente, é uma construção social. Sim. E eu acho que então, e coitada das que tentam se desviar dessa narrativa, que sofrem muito Acaba que muitas vezes ela não tem espaço na igreja. Não tem espaço, né? Você nega a espiritualidade, o relacionamento com Deus do outro. Você nega que ele tem uma relação com Deus porque você acha que ele deve ser excluído, né? Isso E que lugar terrível isso, né? Que lugar terrível é você não se dar conta de que você está limitando a experiência do outro. Ou pior, se dando conta, continuar fazendo. Você sabe que eu não quero fugir do assunto, mas o Felipe dos Anjos, ele uma vez ele comentou que uma forma que ele entende se algo vem de Deus ou não é o que aquela coisa gera. Tá gerando vida ou tá gerando morte? Porque Deus gera vida.
Então, se está gerando vida, isso é de Deus. Agora, se está gerando morte, quem exige morte são os ídolos. Os sacrifícios são para ídolos. Então, eu fico pensando o quanto a gente não cria esses ídolos e sacrifica. Só que sacrifica a vida alheia, né? A esses ídolos, que nós chamamos muitas vezes de Deus. Mas eu fico perguntando quanto que realmente é Deus. Por isso que o estudar teologia é tão importante. Para você ter uma compreensão de onde um tal pensamento surgiu. Eu esqueci o nome do autor que escreveu que ele fala assim, as verdades é como se elas sempre... eu queria lembrar o nome do cara, coitado. Mas não tá mais vivo, não vai ficar bravo. Mas ele falou que as verdades é como se elas fossem... O que a gente considera verdade é como se fosse eterno. Tivesse desde o começo do mundo. Só que heresias não. Heresias tem ponto histórico. Então, quando alguma coisa é considerada heresia, existe um lugar na história que surgiu, a pessoa que é responsável, a comunidade que praticou aquilo. Então, heresias, o que a igreja entende como coisas erradas, tem um ponto histórico. Então, o movimento de você procurar, eu examinar o que é verdade para mim, e entender de onde partiram essas verdades, porque elas são históricas também, né? As coisas não são transcendentais, elas existem nesse mundo. Então, da onde surgiu esse pensamento? Por que a lógica é essa? E o que isso gera? O que encarar a escritura, encarar Deus dessa forma, está gerando o quê? Está gerando vida, está gerando morte. Então, E por muitos anos, muitos séculos, silenciaram nossa voz, subjugaram a nossa mente e mutilaram nossos corpos. E a narrativa feminina, ela foi posta no lugar de subalterno. De não existência, né? Da meontologia, não existe, não pensa. Difícil, né, gente? A gente tá indo pras considerações finais. Nossa, foi tão pouco, eu nem senti o tempo passar, na verdade. Vamos mudar o tom agora, pra ser mais esperançoso. Eu queria que a gente, assim, pra ir finalizando, que vocês trouxessem recomendações do que vocês quisessem, assim, de dicas pros nossos amigos que estão vendo a gente, né? O que eles podem ler, o que eles podem assistir, para aprofundar mais, né? Porque esse bate-papo é gostoso, né? Mas é rápido, né? Não pode se limitar a isso, né? Não quero estender muito, mas eu queria fazer só uma observação de uma mudança que houve em mim quando eu comecei, assim, na minha relação com a religião. Primeiro, a teologia, para mim, eu achava que era eu estudar Deus. Né? Não, a teologia é estudar a relação do homem com a compreensão que ele tem de Deus, né? Sendo através de registros ou através de coisas que estão acontecendo agora, mas é essa relação que o homem tem com esse ser que ele entende ser Deus. Então, eu sentia que, para mim, o ser cristã era pisar num chão de mármore firme, que me levava para portões dourados. Isso que era ser cristão. Eu tinha todas as respostas. Eu cresci num ambiente fundamentalista. Então, aquilo, ó. E todo mundo que não tá pisando nesse mesmo chão que eu tá errado. E vai pro inferno, né? Então, opção deles, né? Então, é uma lógica muito doentia. E quando eu comecei a aprender mais, eu percebi que ser cristão, se relacionar com Deus... Gente, eu tenho 2 filhos, eu não consigo me relacionar igual com meus 2 filhos. Como que eu posso querer que Deus se relacione igualmente com toda a humanidade, de uma forma única? Isso não tem. Então, quando eu tô falando de cristianismo, eu penso, eu tô pisando num chão de areia, que vai se moldando cada passo. E toda vez que eu acho que eu tô bem, que eu tô confortável, que agora eu entendi a coisa, eu durmo, as dunas mudam de lugar, eu acordo, eu tô perdida de novo, né? E essa incerteza, ela te tira num lugar de conforto, porque é muito bom alguém te dar as respostas, né? Quando eu tive as respostas, fiquei, o que é ser uma mulher cristã? É isso, isso, isso. Tá bom. Só que o que eu percebi é que essas pessoas que falaram isso, elas não têm como, daqui 50 anos, eu olhar pra cara delas e falar, você tava errado. Você falou que eu ia ser feliz, você falou que isso era o suficiente, e não foi. Como que eu vou voltar? Não tem. Então, é relação, é aprendizado, não é estático.
E eu sei que eu não falei nenhuma, não dei nenhuma referência, mas eu só queria compartilhar isso porque mudou muito a minha visão e me deu espaço de questionamento e permissão para que os outros também tivessem os questionamentos deles, sem precisar me afetar ou me ofender. Porque a partir da experiência de cada um, os questionamentos vão ser diferentes, a relação vai ser diferente, né? Então, a indicação que é... Partindo assim, do nosso contexto brasileiro, como mulher, eu trago o nome da Regina Sanches, mais uma vez, uma teóloga excepcional. A Gisélia Cruz, uma mulher preta, nordestina, maravilhosa. Aquela ali é uma mulher como um referencial enorme. Eliade Santos também era pastora aqui na presbiteriana ou metodista, acredito que metodista da Luz, né? No momento ela está fora do país. Mas assim, são mulheres que tocam o nosso chão, olham para a nossa necessidade e não têm medo de enfrentar uma sociedade extremamente machista e patriarcal. Muito menos os líderes religiosos da nossa época. São mulheres que enfrentam. Eliade Santos, Gisélia Cruz e Regina Sanches. Ótimo, incríveis. Eu queria fazer um desafio também para a gente, além, claro, a gente precisa valorizar as teólogas brasileiras, teólogos em geral, brasileiros, latino-americanos, né? A gente precisa ter esse conceito de onde a gente vem e a teologia que está sendo construída aqui. Teologia negra, teologia indígena, não, isso é de um imenso valor para a gente. E também eu gostaria de desafiar que as pessoas buscassem referências diversas, né? A gente pode aprender muito do outro. Então, em vez de indicar livros, eu penso assim, começa a seguir no Instagram gente que pensa, tem uma outra experiência de vida que a sua, e vai te dar uma percepção diferente de Deus. Então, eu posso dar uma lista de nomes, mas procura, vai procurar gente que vem de uma tradição pentecostal e vê, né, a experiência deles, e uma tradição batista, ou tradições diferentes, e conheça. A gente talvez não consiga caminhar do lado dessas pessoas, mas a gente pode ver o que elas estão falando e não entender isso como uma ameaça, né? Sempre entender como essa diversidade. Eu lembro do termo multiforme graça, né? Que nosso Deus criou, olha a natureza, né? Olha o que ele fez e a diversidade que tem nisso. Então, por que não valorizar essa diversidade? Então, isso. Ótimo. Obrigada, gente. Eu amei conversar com vocês. Deus abençoe muito a vida de vocês. Foi uma honra pra gente receber vocês aqui. Espero que a gente se encontre mais vezes em outras oportunidades. E que vocês também acompanhem, né, a nossa nova playlist, que a gente vai trazer novidades para vocês. Até mais. Deus abençoe. Obrigada, viu?